Olá, pessoal, meus cumprimentos a todos vocês. Aqui é o professor Jonathan e dando continuidade aos nossos estudos sobre o comando for. Neste caso, vamos trabalhar com a questão número 3. Selecionando, migrando para o ambiente de simulação e, uma vez no ambiente, comentário, ok. Vamos então à biblioteca. Muito bem. E bloco principal. Contendo qual função de chamada? Return zero. Muito bem. Ok. Feito isto, vamos agora avançar para a estruturação do nosso código passo a passo. Escreva um programa que leia a idade e o peso de 8 pessoas. Então, variável 1, int, idade, não existe meia idade. Peso será float, ok? Peso float. Vamos lá. Calcule e imprima as médias de peso das pessoas da mesma faixa etária. Calcule e imprima as médias de peso das pessoas da mesma faixa etária e quantas são de cada faixa etária. Muito bem. As faixas etárias são de 0 a 10, então vamos definir aqui as faixas etárias. Digamos assim, peso, F1, ok? 2, 3 e 4, certo? Então vamos definir assim, ó. Float, peso F1, 2, 3, 4. Bem? Deixa eu atualizar aqui. 2, 3 e 4. Ok? Quantas são de cada faixa etária? Então, a ideia aqui é que nós possamos realizar a contagem de quantas pessoas estão em cada faixa etária, somar o peso das pessoas por faixa etária e depois calcular a média. Tudo bem? Falta, contudo, eu colocar aqui int, faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4. Tudo bem? Nem sei se eu ainda utilizarei essas duas variáveis. Daqui a pouco a gente verifica. Tudo bem? Em todo caso, esta aqui é a nossa área de variáveis auxiliares. Tudo bem? Ok. Tá? Vou fazer o seguinte. Secção float, eu vou deixar os floats aqui juntos e os int aqui juntos. Muito bem. Agora, o que eu quero fazer? Primeiro, eu quero receber a idade e o peso de 8 pessoas. Então, vamos lá. Int i, tá? Vamos aqui. For i, partindo do 1 até o i menor igual a 8, i mais. Certo? Muito bem. Partindo do 1 até o i menor igual a 8, i mais. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero dizer printf informe a idade da pessoa percentual de da iésima pessoa, scanf, percentual de, vamos guardar isso em idade. Então, eu já vou utilizar o que eu estava na dúvida, não é? Agora, vamos também receber outra informação, que é o peso. Informe o peso da pessoa, percentual de, e aqui, ó, peso. Também já vou utilizar o outro que eu estava na dúvida. Pronto, ok. Então, já terei, nesta etapa do laço, duas informações, idade e peso. Tudo bem? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero testar, por exemplo, se idade for
maior do que 30, é isso mesmo? Se a idade for maior do que 30, então faixa 4 mais. Concorda comigo? Não é? Se a idade da pessoa é maior do que 30, esse parâmetro aqui, então o que acontecerá? Quer dizer que eu encontrei uma pessoa que está na faixa 4, esta faixa aqui, ok? Vamos fazer outro teste. If idade, se não for maior do que 30, ela é menor do que 30, tudo bem? Qual é a outra faixa? É de 21 a 30. Então eu posso dizer assim, ó, se idade for menor do que 30 e maior que 21, encontrei uma pessoa da outra faixa, F3 mais. Ok? Idem nas outras duas faixas. O professor poderia ter começado por F1? Pode. Somente a lógica. Tudo bem? Posso inverter aqui, professor? Pode, sem problemas. Aqui, 20 até 11, salvo engano, vamos confirmar, 11 a 20 e de 1 a 10. 10 e aqui. Muito bem. Então, revendo, se a idade for maior do que 1 e menor do que 10, menor ou menor igual? Olha, igual, não é? No final aqui, o conteúdo igual. Igual. O 30 é maior ou maior ou igual? Maiores. Então, 30 pertence ainda à terceira faixa. Muito bem. Então, aqui, senhores, eu já consegui fazer a contagem de quantas pessoas eu tenho em cada faixa. Ok? Muito bem. Vamos voltar para o problema e verificar o seguinte. Calcule e imprima a média de peso de pessoas da mesma faixa. Bom, este é um ponto interessante, porque aqui eu posso contar a pessoa e atualizar o peso daquela faixa. Então, vamos só modificar isso aqui para fazer o seguinte, ó. Se a pessoa tem mais do que 30, o contador F4, que conta quantas pessoas tem na faixa 4, é incrementado, e também peso F4, está aqui, recebe o valor anterior dele, mais o valor foi carregado anteriormente pelo scanf na variável peso, ok? Deixa eu melhorar isso aqui para você ficar assim. Isto aqui nós já entendemos o que é. Agora vamos entender isto aqui. Eu não tenho pessoas no primeiro processo, então todas as pessoas pesam vazio, ok? Aqui tudo definido como vazio, tudo bem? Agora, aqui, eu preciso dizer o seguinte. Qual é a quantidade de pessoas na faixa 4? Não sei, mas saberei agora, todas as vezes em que for satisfeita esta condição. A idade da pessoa é 31 anos. Então, se ela é 31 anos, ela entrou na faixa 4. E se ela entrou na faixa 4, a gente tem que fazer o quê? Considera qual é o peso dela. O peso será igual ao valor anterior mais o novo valor. Ok? Tranquilo até aí? Fácil, não é? E, inclusive, aqui surgiu um detalhe. Por que que aqui eu uso o peso como float e aqui o peso como inteiro? Ora, porque eu copiei, então aqui precisa ser corrigido. Porque peso aqui é float. Então, peso aqui é float, aqui é um percentual F, não é? Aqui é o percentual F. Aqui é D, por quê? Porque a idade é inteiro, mas aqui float é peso. Tudo bem? Perfeito. Feito este esclarecimento, vamos utilizar a forma compacta aqui. Adicionalmente, nós podemos utilizar aqui uma outra maneira, não é? Tem uma outra maneira de trabalhar aqui para deixar mais compacto o código ainda, tá? Por hora, eu manterei essa estrutura aqui. Vou copiar isto aqui, ó. Pronto. E agora vamos colar, porque a lógica já foi esclarecida.
Contudo, agora eu apenas atualizarei as variáveis de interesse em relação a cada faixa. 2, 3. Ok? Então, o que nós fazemos dentro deste único for? Recebemos a idade da pessoa, o peso, e já atualizamos como contador da faixa e o somatório do peso total de pessoas que estão naquela faixa. Para encerrar o código, a gente precisa fazer o quê? Imprimir as médias de peso de pessoas da mesma faixa. E quantas são de cada faixa etária? Pronto, já temos esses dados aqui. Vamos dizer agora assim, ó, printf, a faixa percentual, a faixa 1, vamos dizer assim, tem percentual de pessoas com uma média de peso de... Eu farei o seguinte, ó, para facilitar a minha visualização de tela, farei o seguinte, uma média, aspas, aspas, e bem aqui um enter, certo? De peso de percentual F, vou colocar 1,2 aqui, e agora sim, vírgula. Faixa 1, quem é faixa 1? Qual é a variável? A variável faixa 1 é... Faixa 1 é... Tá aqui, não é? O que eu quero exibir? Total de idade, perfeito. Então é faixa 1, não é? Na faixa 1 eu só faço a contagem, ou contagem de pessoas, ou ele pede o somatório de idades. Calcule e imprima as médias de peso das pessoas da mesma faixa etária e quantas são de cada faixa etária. Não pede total de idade, somatório das idades, não pede a média das idades, só pede total de pessoas. Então basta colocar F1. A segunda variável qual é? Média de peso. Então será o quê? Será peso total de F1 dividido por F1. Pronto, está finalizado. Vamos colar aqui, depois aqui, depois aqui. Vamos selecionar tudo, Shift Tab, OK. Agora faixa 2, faixa 3, faixa 4. Aqui é F4, F4, F3, F3, aqui é F2, e aqui F2, aqui é F2, eu tinha esquecido aqui, ó, F3. Tudo bem? Um zoom de afastamento aqui, ó. O que nós temos aqui? Então, o I é utilizado, está aqui, bem posicionado, int também. Agora eu posso deixar tudo mais organizado aqui, ó. Certo? Esse aqui também. Peso. OK. Int I também. E vírgula. OK. Mais organizado. Também. Muito bem. Vamos executar. Informe a idade da pessoa 1. 31. Informe o peso. 100. Pessoa 2, 32. 170, né? Pessoa 3, 40. Pessoa 4. Pessoa 5. Pessoa 6. Pessoa 7. Idade. Peso. Pessoa 8. Idade. Peso.
Então, ele disse, a faixa 1 tem 2 pessoas com média de peso 126. Eu vou aproveitar aqui, tá? Daqui a pouco a gente ajeita fazendo apenas o contrabarra N. Faixa 2. A faixa 2, no nosso teste, é para ser entre 11 e 20. Quantas vezes eu digitei valores entre 11 e 20? Não, 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 não. Também aqui, ó. Uma vez aqui, outra aqui, não é? Duas. Então, exatamente, contagem correta. Vamos olhar aqui agora os números em absoluto. 32, não, que foi esse. Eu disse 40, ó, 40 mais quanto? 212, não é? 40 mais 212 dividido por 2, exatamente esse valor aqui expresso, ok? Muito bem, vamos só melhorar agora o nosso código, a exibição, né? Contra barra N bem aqui, contra barra N bem aqui, contra barra N aqui também. Vamos também melhorar aqui, ó, para fazer o seguinte, toda vez que ele pede pessoa, vamos colocar assim, ó, informe, ok? E aqui eu quero também fazer o seguinte, ó, a idade da pessoa, quero colocar assim, ó, barra 8, para eu aquela relação, a quantidade, né, da pessoa, barra 8. Tudo bem? Vamos ver como fica o código agora. Informe a idade da pessoa 1/8, olha só. Então, uma primeira idade, 10 anos, peso. Eu vou fazer uma pausa aqui para dizer assim, ó, peso, eu quero fazer um destaque, tá? Pronto. Informe a idade da pessoa, 10 anos, o peso da pessoa, 20 quilos. Depois, 15 anos, 30 quilos. Depois, 10 anos, 20 quilos. Eu vou repetir para ficar mais fácil o nosso cálculo, tá bom? Depois 10, 20, depois 15, 30, 10, 20, 15 e 30. A faixa 1 tem 4 pessoas, média de peso 20. A faixa 2 tem 4 pessoas, média de peso 30. Faixa 3 tem 0 pessoas, média de peso infinito. Olha só, não é? Por quê? Porque nós temos uma variável aqui vazia ou nula, tudo bem? Como é que nós vamos melhorar o código aqui? Vou explorar um pouquinho mais, tudo bem? Vou aqui no final colocar ponto final de cada frase, ok, certo? E você concorda comigo que agora eu posso colocar uma outra condicionante, quer dizer, se F1 está vazia, não tem pessoa da F1, então não preciso imprimir, concorda? Eu diria assim, ó, if F1 é igual a zero, igual não, é diferente de zero, então printf isto aqui, ok? Vou fazer o mesmo para cá, ó. Eu quero que ele coloque em tela apenas, ou se somente se contiver na solução pessoas que foram enquadradas naquela faixa, ok? Vamos executar. Agora, quais eram os números? 10 e 20, 10 e 20, 10 e 20, 10 e 20, 15 e 30, 15 e 30, 15 e 30, 15 e 30. Pronto. A faixa 1 tem 4 pessoas com média de peso e a faixa 2, ok? Então a gente vai melhorando o código em cada interação, tudo bem? Vamos salvar o exercício, a pasta,
Ó, ok. Então, 03, ó. Salvo, vamos para o próximo, então.